Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cristão com Atitude. Meu nome é Leise, é um prazer tê-los. Bem, inscritos no canal? Deus abençoe a vida de vocês. Ah, você não é inscrito ainda? Vem, inscreva-se, é de graça e vamos anunciar Jesus até que volte. O Senhor é bom demais e é muito bom estar fazendo a obra do Senhor, né? Trabalhando para Jesus, falando do amor dele, nesse mundo tão conturbado. É bom ter um porto seguro e o Senhor Jesus é este porto seguro, não é mesmo? Bom, hoje eu quero falar algo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Acho que já faz uns 2 dias que para eu gravar o vídeo e sobre as escolhas que fazemos. Porque as escolhas que nós fazemos e ao escolher a decisão que tomamos, ela afeta a nossa vida no presente e no futuro. Então, nós temos que pensar, que analisar tudo que vamos fazer. Não sermos ansiosos ou precipitados e, acima de tudo, sermos guiados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor. Em Tiago, diz assim, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Generosamente, Ele não nega, peça com fé, não duvidando. Então, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Senhor, se nós somos guiados pelo Senhor, a nossa vida, ela caminha com mais leveza. Quando vier os momentos que vêm para todos, né? Momentos difíceis, momentos que nós vamos que decidir, nós já estamos acostumados a viver na orientação do Senhor. A ouvir a sua voz, a entender o seu comando, fica muito mais fácil para nós. E para isso acontecer, nós temos hoje que muitos não tiveram no passado, que é a palavra de Deus. Na Bíblia, existe resposta para todas as perguntas que você possa imaginar. Tem na Bíblia. E também essa comunhão de estar em contato com Deus, em oração, viver uma vida ligada com Ele, que Ele seja ativo na sua vida. E realmente, quantas coisas às vezes nós queremos, achamos até que é o certo, que é tudo que nós queríamos na vida, mas ao conquistar nós não tem aquele sabor que deveria ter, de conquista, de que até que enfim eu tenho aquilo, e às vezes até nos decepcionamos. Portanto, e também as escolhas que fazemos, elas podem afetar a nossa vida de uma maneira tal, as escolhas, as decisões, né, de maneira tal que muitas vezes reverter o quadro é quase impossível, só mesmo um milagre. Então temos que estar atentos às escolhas em tudo, gente. Em tudo que nós fazemos, nós não podemos ser precipitados. Nós temos que ter calma, respirar fundo, não é os sentimentos. Tem pessoas que são movidas pelos sentimentos, né? E é muito errôneo isso. Você não pode ser movido pelos seus sentimentos. Eu não posso ser movida pelos meus sentimentos, senão vai dar ruim, gente. Isso que é verdade. A palavra de Deus é muito clara para nós não vivermos ansiosos. Nós não sermos precipitados, mas nós tenhamos paciência. Nós tenhamos o cuidado, né? E nós vemos isso na palavra do Senhor muito fortemente sobre escolhas. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, está escrito assim. Deuteronômio 30, 19. Eu vou começar do 12 para vocês, que o título é este mesmo. A escolha entre a vida e a morte. E é isso mesmo. Porque as escolhas, elas afetam a nossa vida. Às vezes nos levam para as escolhas certas, nos levam por caminhos que cada vez mais nós vamos conquistando
e às vezes aquele caminho que nós estamos trilhando é certo, mas tem as suas dificuldades, vem coisas no nosso caminho para tentar até impedir que nós avancemos, porque está mostrando que se nós continuarmos nesse caminho, a nossa vida vai ser de vitória em vitória. As coisas vão sair melhores do que nós um dia imaginávamos. Mas também há caminhos que nós escolhemos que parece que está tudo certo, mas o fim deles são caminhos de morte. Em Provérbios diz: há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Exatamente isso. Então, ao escolher, mas como que eu vou escolher? Certo. Como eu vou saber que as minhas escolhas estão certas? Primeiro, vamos começar aqui. A escolha entre a vida e a morte. Deuteronômio 30, 12. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar tão distante que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor, seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse dela. Aí vem o que não devemos fazer. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar os outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhes obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Em João, no capítulo 14, no versículo 21, Jesus disse: aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. Então meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele morada. Aqueles que me amam me obedecem. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar o Senhor com toda a completude do teu ser, com Deus estando em sua vida. E esse mandamento é tão importante, aí vai a parte de nós obedecermos este mandamento de Deus, porque a consequência disso na nossa vida, se nós amamos ao Senhor e obedecemos, ou se nós apenas somos simpatizantes pelo Senhor, reconhecemos que Ele é Deus, que é a autoridade máxima sobre tudo que há, reconhecemos que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é o todo-poderoso, mas que Ele é um Deus acolhedor, amoroso. E muitas vezes as pessoas veem o Senhor como Deus amoroso, acolhedor, então de sempre de braços abertos, aquele Pai maravilhoso que nos ama, e Ele o é. Porém, o Senhor é santo, Ele não se comunica com pecado,
E as leis dele, os mandamentos dele, os estatutos e preceitos do Senhor é justamente para nos afastar do pecado, das trevas. Obedecer a Deus é viver na luz. Obedecer a Deus é estar na segurança da sua presença em nós. Quando foi dito isso em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 12 a seguir, que nós lemos, era o tempo da lei. Nós estávamos vivendo o tempo da lei naquele momento. Nós, que eu digo, os seres humanos. Porém, assim, então a lei é diferente da graça. Agora nós estamos vivendo o tempo da graça. Jesus é o Filho de Deus que se despiu de sua glória, veio a esta terra, nasceu da Virgem chamada Maria, morreu, padeceu pelos nossos pecados, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele pagou o preço de nós podermos ter comunhão com o Pai e de se cumprir João 14, 21 na nossa vida, que aqueles que me amam me obedecem. E o Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele morada. Então, neste período novo que nós vivemos, a graça começa com quem? Com Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Quando você aceita Jesus, que você conhece a verdade, que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus e que você precisa receber Jesus na sua vida, porque não é pelos seus méritos. Não adianta dizer, eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo, eu não adultero, eu não sou briguento, eu sou uma pessoa boazinha. Não é pela sua bondade, porque não é pelo seu mérito, mas o mérito é de Cristo. E Jesus então vem como homem perfeito, sem pecado, foi em tudo tentado, tomou sobre si todo o pecado que era para o homem. Ele pagou preço, a cédula da nossa redenção, ele pagou um preço alto pelo nosso pecado. Ele chegou lá diante de Satanás e disse, eles me pertencem, eu paguei, eu devolvo-os para o Pai. Mas tem um condicional aí. E esse condicional Jesus já fez, o Pai enviou Jesus, Jesus já fez, o Espírito Santo está atuante, mas continua do mesmo jeito de Deuteronômio, a mesma coisa. O que vocês escolhem hoje? O livre-arbítrio. Escolhem a bênção para que viva. E qual é a bênção? Me obedecer, adorar somente a mim. E por que esse adorar somente a mim? Por quê? Porque quando você põe o Senhor em primeiro lugar na sua vida, quando você reconhece que sem Ele nada você pode fazer, o que acontece? O amor dele, a união com Ele estando em você, habitando, quando você diz, Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, Ele é seu Salvador. Tem muitas pessoas que acreditam em Jesus como Salvador, mas não é Senhor. Você não é guiado por Ele. Você quer que Ele te aceite da maneira que você é, mas não é a proposta de Deus. Jesus veio para aniquilar as obras do diabo, para fazer com que você tivesse força para vencer a sua carne, a sua natureza caída pelo pecado. Então, o seu pecado é perdoado através de Jesus, mas Ele sendo atuante como Senhor da sua vida. E você amando acima de tudo, todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha, eu estou aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, isso inclui a mim também. Eu tenho que amar a Deus acima de mim mesma. Não adianta eu me afagar, não é? Eu me justificar. Não, eu tenho que pôr à prova o quê? O que diz a Bíblia. Sobre tudo, todas as escolhas que você vai fazer, escolha a vida. E qual é a vida? É ser obediente ao Senhor. Hoje você tem a Bíblia, esse manual maravilhoso. Hoje você tem o Espírito Santo, que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você tem aí igrejas, que são igrejas locais, que pregam o amor, a tolerância, o respeito, mas o ensinamento. Que não é assim, Deus me ama tanto que eu vou do jeito que eu tô e continuo. Não, é sinal que o Senhor te ama, mas você não o ama.
Porque quem me ama me obedece, obedece os meus mandamentos, obedece as minhas palavras. E meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Obediência. E a Bíblia ensina tudo. Não estou falando de usos e costumes de cada igreja, porque isso, os usos e costumes podem estar ligados, sim, com as doutrinas bíblicas. Amém. Agora, tem alguns que é peculiaridade, mas que não significam requisitos para a salvação. Mas as doutrinas bíblicas, os ensinos bíblicos, isso sim, se você não é obediente, se você não ama a Bíblia, porque nós temos que amar a Bíblia. Como assim amarás a Deus? Então, a Bíblia é Deus falando com você. Aqui é um livro sui generis, porque Deus inspirou a Bíblia. O autor é ele, é Deus. Tem vários escritores, são 40 escritores, num período de aproximadamente 1050 anos, de Gênesis a Apocalipse, para ser escrito. E ela é harmoniosa, como pode, né? Quando você ficar pensando nisso, você fala, uau, não é um livro normal? São 1050 anos aproximadamente para escrever, porque foi escrita a Bíblia. Então, pensa bem, um milênio, né? Então, tempo, hein, gente? Quanta coisa acontece em 1000 anos e ela é harmoniosa, ela está se cumprindo, né? A palavra do Senhor se cumpre. Então, ela é a regra. Então, você pode ficar sossegado, essa é uma igreja sadia, porque ela não tem essas contaminações de tantos movimentos, de tantas falas, sabe? Que, pode vir como eu quero, né? Como eu posso continuar como eu quero, porque Deus me ama. Então, ele me abraça, ele me aceita. Ele te ama e te aceita. Mas e você? Aceita ser guiado por ele? Aceita ser que ele pegue a você e lhe purifique? Que aqueles caminhos que para você é caminho direito, mas no fim são caminhos de morte, ele tire de sua vida, você está disposto a se sujeitar a Deus no reconhecimento que Ele é a verdade. Às vezes nós temos coisas na nossa vida que nós estamos ali teimando ser a verdade. E teimamos, e muitas pessoas levam tudo no emocional. A vida cristã é a razão espiritual. Você tem que ter racionalidade espiritual. O apóstolo Paulo fala isso quando havia uma bagunça no culto ao Senhor. E ele chama atenção. Olha, tem que ter a razão espiritual. Tem que ser o culto racional. E aí você pode ver que esse racional é para a nossa vida. Nós, cristãos, não podemos ser movidos por emoção. Tem gente que precisa sentir para orar. Hoje eu não senti de ler a Bíblia. Hoje eu não senti de louvar, não senti de orar, então não faço. Eu tenho que sentir para eu fazer. Não, você tem que ler a Bíblia. Então, agora só depende de você, só depende de mim. Não temos parte com a nossa carne. Nós estamos aqui vivendo, mas a nossa natureza humana, ela tem que estar crucificada com Cristo. Nós temos que levar cativo todo pensamento, sentimentos a Cristo. Falar, Senhor, está aqui os meus pensamentos, meus sentimentos, me purifica com teu sangue, Espírito Santo, eu quero ser guiado por ti. Papai, eu quero estar nos teus braços de amor. Nós temos que fazer morada em Deus e Ele em nós. Nós temos que cumprir o que Jesus disse em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei ele comigo. Nós temos que ter disposição de estarmos obedientes, porque a obediência é um sinal que nós falamos ao Senhor, eu te amo, e é sabedoria. O princípio da sabedoria é obedecer a Deus, porque é o princípio. Depois o Senhor vai te mostrando coisas grandes e firmes, e tudo vem da obediência. Então vamos estar atentos àquilo que você ouviu,
que você passou pelo crivo da palavra e você viu que realmente não foi distorcido, não foi tirado do texto do contexto, mas é a palavra, ela está ali sendo ensinada. Você acata aquilo que você vê que faz muito bem você fazer. Não ceda à tentação, não ceda à carne. Por isso, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos. Como você se sujeita? Com a palavra. Tudo tem que passar pela palavra. Tudo tem que não pode ser tirado do contexto, mas tem que estar de acordo com a palavra, certo? Sem variação, né? Como Jesus disse, quem acrescentar um tio ou um traço na palavra, ou tirar ou acrescentar, esse aí está totalmente errado e é condenado por Deus, porque a palavra, ela é reta, ela não tem desvio. A palavra de Deus, ela se comunica entre si. São 66 livros, como eu já disse, inscritos em aproximadamente 1050 anos, por 40 escritores e um único autor. Portanto, o autor é Deus, por isso que ela é harmônica. Mas tem que sim fazer isso. E parar de dar desculpas. Parar de dizer, ai, Deus é amor, Ele quer só meu coração. Ah, Ele sabe que eu sou assim mesmo. Então, e você sabe quem é Deus? Você acha que, como Ele disse, os mandamentos dEle, preceitos, estatutos, decretos, não são pesados. Por quê? Porque aquele que diz para você, faça isso, obedeça a isso, fuja da aparência do mal, ele te dá todas as condições para você, sim, suportar e resistir e ser mais que vencedor. E a promessa que ele tem é isso, maravilha. Você viver com Deus, ter intimidade com Ele. Então faça, leia a palavra, ore, peça ao Espírito Santo para te trazer à memória aquilo que você ainda tem que mudar em sua vida. E se você já aprendeu, você falar isso mesmo, é verdade, então põe em prática. Também tenha comunhão, vá a uma igreja, que seja uma igreja sadia e faça devocional todos os dias. Marque o melhor horário para você fazer um devocional, estar com Deus, conversando com Ele, porque Ele está de braços abertos. Jesus abriu o caminho até o Pai, aproveita, chegar lá, né? Tão bom ficar na presença de Deus em oração, em leitura, num louvor, numa música bem que te aproxima de Deus, que te faz assim, sabe, perceber quem Ele é, porque Ele nunca se afasta não, é nós que nos afastamos dEle. E não deixe que sua natureza, as suas verdades, elas queiram ser maiores que as de Deus, porque Ele é fiel e verdadeiro. E os mandamentos dele não são pesados. Ao contrário, quando nós obedecemos, nós somos tão felizes, porque vencemos etapas, porque nos aproximamos mais dele, e sentimos a sua presença e a comunhão com ele, tá bom? Hoje ficou um pouco mais longo o vídeo, porque se fez necessário. Tem coisas que não dá para explicar tão rapidamente. Que Deus abençoe vocês. Vivam o porquê Deus diz para você adorá-lo e amá-lo. E Jesus diz: quem me ama me obedece, obedece os meus mandamentos, as minhas palavras. Porque nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, antes de nós mesmos, porque enganoso é o coração do homem, diz a palavra. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que parece bom para nós, que é cômodo, porque a mudança, ela exige movimento, ela cansa, ela muitas vezes nos constrange, mas se faz necessário, tá bom? Porque se você se aproxima de Deus, se você o ama, se você está disposto a ter comunhão com Ele, você vai se afastando do mal. As leis do Senhor não são para Ele, são para nós. Para quê? Para que nós vivamos bem, para que nós estejamos perto dEle, para que o mal fique longe de nós e para que nós tenhamos uma vida aqui
com Ele e a eternidade com Ele também. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e saiba que Deus sempre está pronto a te ouvir. Ele te ama muito, muito mesmo. A prova disso é Jesus. A prova disso é a Bíblia. Pois é, porque o Senhor nos deu Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo. E essa palavra aqui, que ela foi para chegar até nós, foi o sacrifício de muitos, sangue derramado de muitos mártires, para que a Bíblia chegasse até nós. E tudo isso é o amor de Deus por nós. Então vamos amar esse Deus que nos ama, porque tudo que Ele quer é que nós tenhamos uma vida tranquila, feliz, leve aqui. Vai ter problemas, mas com Ele tudo fica mais suave. E nós sabemos que Ele vai direcionando, que Ele vai falando, que aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. E uma eternidade com Ele. Então, é muito bom obedecer ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele trabalha a nossa personalidade e nós amamos ao próximo como nós mesmos, porque Ele nos ensina até a nos amar. Ele nos ensina como nós temos que cuidar bem de nós. E Ele vai nos orientando em tudo. Senhor é maravilhoso, tá bom? Fiquem com Deus, eu vou orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse momento tão lindo, por esse vídeo, Senhor, que ficou um pouco um estudo da Tua Palavra. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor faz muito a mais do que nós pedimos e pensamos. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.